Olá pessoal, nós somos a turma de nutrição do ISB, da UFAM, e nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a galactosemia hereditária, que é muito legal também de se estudar. E nós somos um grupo de 6 pessoas, composto por Aline da Silva, Antônia Tailane, Júlia Letícia, Laís Venâncio, Luana Souza e Sammy Menezes. E eu vou iniciar com uma breve introdução sobre o conteúdo. A galactosemia ela é uma condição genética hereditária transmitida de pai para filhos. E ela ocorre quando o bebê nasce com a incapacidade de metabolizar a galactose, que é um açúcar que se encontra principalmente no leite. E para converter esse açúcar em energia, o nosso organismo ele vai utilizar 3 enzimas específicas, que são conhecidas como a GALC, a GALT e a GATE. E quando uma dessas enzimas elas não estão funcionando, elas param de funcionar, a galactose ela se acumula no sangue e se torna prejudicial ao nosso organismo. E os sintomas ela vai surgir assim que o recém-nascido inicia a ingestão do leite, podendo resultar em sérios problemas ao fígado, ao rim, cérebro e até mesmo a formação de catarata nos olhos, que leva muitas vezes à cegueira. E como se trata de uma doença muito séria, é essencial identificar o problema precocemente para remover o leite da dieta e prevenir danos permanentes a essa criança. E a nossa metodologia foi um estudo realizado por uma pesquisa bibliográfica. Utilizamos meio de leituras e análise de textos científicos a respeito sobre a galactosemia hereditária. Temos como objetivo de estudo compreender o funcionamento do metabolismo da galactose e as consequências de sua falha. Como já disse anteriormente, são 3 tipos de doença. Tem a galactosemia tipo 1, o tipo 2 e tipo 3. E nós examinamos e identificamos os gêneros defeituosos de cada um e quais são os sintomas específicos. E para isso, nós empregamos referências que detalham tanto os efeitos imediatos do bebê quanto as possíveis complicações a longo prazo, e além de mostrar como é realizado o diagnóstico da galactosemia. Oi, gente! Hoje eu vou explicar para vocês o que é galactosemia, mas de um jeitinho simples, porque ninguém merece ficar perdido em termo complicado, né? Então vamos lá. Imagina que o nosso corpo é um tipo de fábrica super organizada. Quando a gente toma leite ou come algo com lactose, chega lá dentro um açúcar chamado galactose. Até aí tudo bem. Tudo certo. O problema é que existem 3 enzimas responsáveis por transformar essas galactoses em algo útil. É como se fossem 3 funcionários da fábrica. Eles se chamam GALC, GALT e GALI. Nomes difíceis, mas pensa neles como trabalhadores essenciais. Na galactosemia, que é uma doença genética passada de forma autossômica recessiva, um desses funcionários não consegue trabalhar. E quando isso acontece, pronto, a galactose começa a se acumular no corpo como caixas empilhadas sem organização nenhuma. A forma mais comum é a galactosemia clássica, que acontece quando a enzima GALT é a que está com defeito. Isso já dá o problema logo no bebê recém-nascido, porque ele começa a tomar o leite e o corpo não consegue lidar com a galactose. Os sintomas começam a aparecer rapidinho, como alterações neurológicas, cataratas, problemas no intestino e até nos rins. Por isso, o diagnóstico precoce é muito importante. Assim que se descobre, a primeira coisa é cortar completamente a galactose da dieta. Parece simples, mas faz toda a diferença e evita sequelas que podem ser permanentes. No fim, a galactosemia mostra como um detalhe minúsculo no metabolismo que consegue bagunçar tudo, mas também como
mas também como um diagnóstico rápido pode mudar totalmente o futuro da criança. Metabolismo da galactose. O metabolismo da galactose concentra-se no fígado e ocorre principalmente pela via de Leloir, com o objetivo de converter a galactose em glicose. Esse processo se inicia pela galactoquinase, GALC, que fosforila a galactose em galactose 1-fosfato, consumindo ATP. Na etapa central, a galactose 1-fosfato uridiltransferase, GALT, transfere um grupo uridil da UTP-glicose para a galactose 1-fosfato, gerando glicose 1-fosfato e UDP-galactose. A via é finalizada pela UDP-galactose 4-epimerase, GALI, uma enzima reversível que genera a UDP-glicose a partir da UDP-galactose, garantindo a continuidade do processo e a síntese de glicolipídios e proteínas essenciais. Falhas enzimáticas, especialmente na GALT, impedem essa metabolização, levando ao cúmulo de galactose, 1-fosfato e galactose. O excesso de galactose é então desviado para vias alternativas, onde a aldose redutase em galactitol, cuja acumulação está associada à toxicidade celular e patologias como a catarata, caracterizando a condição de galactosemia. Agora passando para a via de Leloir. A via de Leloir é a principal rota metabólica, responsável por converter a galactose em glicose 6-fosfato, que então pode entrar nas vias energéticas normais da célula. Essa conversão é fundamental porque a galactose por si só não pode ser utilizada diretamente como fonte de energia. A via ocorre em 3 etapas principais, cada uma mediada por uma enzima específica. A primeira é a fosforilação da galactose pela enzima galactoquinase, ou GALC. Essa reação consome ATP e transforma a galactose em galactose 1-fosfato. Em seguida, entra em ação a GALT, ou galactose 1-fosfato uridiltransferase, que transforma esse composto em UDP-galactose. Por fim, temos a GALI, a UDP-galactose 4-epimerase, que converte a UDP-galactose em UDP-glicose. A GALI tem uma característica importante, ela é uma enzima reversível. Isso significa que o organismo pode produzir o UDP-galactose a partir da glicose quando necessário. Essa reversibilidade é essencial para a síntese de glicolipídios e glicoproteínas, moléculas fundamentais para a integridade estrutural das células, mesmo quando não há galactose disponível na dieta. Quando alguma dessas enzimas apresenta falhas ou deficiências, a galactose consegue seguir pela via normal e começa a se acumular em excesso. Então é desviada pelas vias alternativas. Nesses caminhos secundários, a galactose pode ser convertida em galactitol pela enzima aldose redutase, ou pode ser oxidada a galactoquinato e xilulose. A produção desses metabólitos alternativos está diretamente associada à toxicidade celular, característica de distúrbios metabólicos relacionados ao metabolismo da galactose, como a galactosemia. A galactosemia tipo 1 é um erro inato do metabolismo de herança genética, na qual é causada pela deficiência da enzima GALT, que é a galactose 1-fosfato, que é codificada pelo gene GALT, mapeado no cromossomo 9p13.3. Essa enzima é fundamental para o processo da galactose e sua inatividade resulta ao acúmulo da galactose 1-fosfato e outros metabólicos tóxicos nas células. Em recém-nascido, a manifestação é aguda e grave. É a síndrome de neonatal aguda. Os seus sintomas incluem a reclusão alimentar, tem perda de peso e danos hepáticos, podendo levar a sepse por bactérias de gram-negativas, cataratas e hipertensão intracraniana. Se não for tratada rapidamente, ela pode ser fatal. O tratamento envolve uma dieta rigorosa e permanente sem lactose e laticínios. Contudo, o grande desafio é a produção endógena interna da lactose pelo próprio corpo. É essa produção que, mesmo com dieta, contribui para as sequelas neurológicas crônicas em uma alta porcentagem dos pacientes, manifestada por distúrbio de fala, déficits cognitivos e problemas motores, explicados pela atrofia e a redução de densidade de neurônios. Gente, agora vamos falar sobre a galactosemia tipo 2, que é um pouquinho diferente, mas super importante de entender. Aqui o problema começa lá no GALC1.
que fica no cromossomo 17. Ele é responsável por produzir uma enzima chamada galactoquinase, que faz parte daquelas enzimas que trabalham usando energia, tipo funcionários que precisam de ATP para funcionar. Mas na galactosemia tipo 2, essa enzima simplesmente não aparece para trabalhar. E aí o que acontece? A galactose, que deveria ser transformada direitinho, ela fica solta e acaba desviando para outro caminho. Ela é transformada em galaxitol por outra enzima e aldose redutase. E é aí que mora o problema. O galaxitol começa a se acumular dentro do cristalino do olho. Pensa nisso como um copinho que vai enchendo de água aos poucos. Esse acúmulo cria uma pressão osmótica, puxando mais água para dentro, causando inchaço e até rompendo algumas fibras do cristalino. Sabe qual é o resultado? Cataratas nucleares que são bem características desse tipo de galactosemia. Além disso, quando esse galaxitol se acumula demais, pode aumentar a pressão do líquido cefalorraquidiano, o que pode causar um quadro chamado pseudotumor cerebral, mas no geral outras complicações neurológicas são raras nessa variante, o que diferencia bastante da galactosemia tipo 2 da clássica. Então, enquanto a clássica mexe com vários sistemas do corpo, a tipo 2 atinge principalmente os olhos. E isso acontece porque a enzima que deveria estar ali simplesmente não entrou no turno de trabalho. Agora eu vou explicar a galactosemia tipo 3, também chamada de deficiência de epimerase ou GAD. Esse tipo de galactosemia acontece por uma alteração no gene GAD, que fica localizado no cromossomo 1. É esse gene que produz a enzima responsável por uma etapa importante no metabolismo da galactose. A galactosemia tipo 3 pode se apresentar de maneira muito diferente, por isso ela é dividida em 3 formas clínicas. A primeira é a forma periférica. Essa é a forma mais leve. Aqui o defeito enzimático aparece apenas nas células do sangue, não afetando o resto do corpo. Ela é mais comum em pessoas afro-americanas e muitas vezes nem precisa de um tratamento muito rigoroso. A segunda é a forma generalizada. Essa é a forma mais grave da doença. A deficiência da enzima acontece em todos os tecidos e por causa disso surgem sintomas importantes como cataratas precoces, surdez, insuficiência cardíaca e hepatomegalia, que é o aumento do fígado. Mesmo retirando a galactose da dieta, não é possível evitar totalmente as complicações a longo prazo. E por último, temos a forma intermédia. Ela fica no meio termo ali entre as duas que eu acabei de citar. O paciente tem a deficiência evidente nas células sanguíneas, mas nos outros tecidos ainda existe de 50% de atividade enzimática, o que deixa o quadro menos grave do que o generalizado que eu acabei de explicar. Então, em resumo, a galactosemia tipo 3 é causada por uma alteração no gene GAD e pode variar muito de gravidade, desde uma forma leve, que é a periférica, até uma forma generalizada, que é bastante grave. Aqui também temos uma imagem que ilustra a reação catalisada pela enzima UDP-glicose com a tepímeras, que converte o açúcar ativado UDP-glicose em UDP-galactose. A galactosemia tipo 3 é causada pela deficiência exata dessa enzima. Sem a GAD funcionando, o corpo não consegue metabolizar a galactose da dieta, resultando no acúmulo de substâncias tóxicas que causam danos graves ao fígado, olhos e cérebro. Agora vamos finalizar com as nossas considerações finais. Bom, a galactosemia, ao ser analisada com profundidade, mostra-se muito mais do que uma simples intolerância ao açúcar do leite. Trata-se de uma condição genética complexa e potencialmente grave, na qual o organismo não consegue metabolizar adequadamente a galactose, levando ao acúmulo de substâncias tóxicas que podem comprometer diversos órgãos e sistemas. Essa incapacidade metabólica, ela exige atenção imediata, logo nos primeiros dias de vida, pois a retirada da galactose da dieta é fundamental para evitar crises agudas que colocam o recém-nascido em risco. No entanto, compreender a galactosemia vai muito além da alimentação.
Mesmo com uma dieta rigorosamente controlada, sabe-se que nem todas as complicações podem ser totalmente prevenidas. Isso é especialmente evidente na galactosemia tipo 1, a forma clássica e mais severa, em que o próprio corpo continua produzindo pequenas quantidades de galactose, o suficiente para desencadear problemas ao longo do desenvolvimento. Assim, dificuldades na fala, no aprendizado e outras alterações neurológicas podem surgir mesmo quando todas as orientações alimentares são seguidas corretamente. Quando olhamos para os outros tipos, percebemos diferenças importantes. Na galactosemia tipo 2, o impacto costuma ser mais localizado, afetando principalmente a visão, sendo a catarata a complicação mais comum. Já no tipo 3, os casos eles são bastante variáveis, podendo ir desde as manifestações leves até quadros mais graves, o que requer uma avaliação individualizada de cada paciente. Diante desse cenário, fica claro que o tratamento não se limita a restringir a galactose da dieta. A galactosemia ela demanda um acompanhamento médico contínuo, multidisciplinar e atento, que considera não apenas a fase inicial da vida, mas todo o percurso do paciente. Então é muito importante monitorar o crescimento, o desenvolvimento neurológico, a saúde ocular, o equilíbrio nutricional e outros aspectos clínicos. E é essencial reduzir sequelas e promover melhor qualidade de vida. Assim, a galactosemia é uma condição que exige cuidado integral, conhecimento aprofundado e vigilância constante, sempre com o objetivo de proporcionar ao paciente o acompanhamento adequado e as melhores oportunidades de desenvolvimento ao longo da vida.